Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Tenho outra boa notícia aí para vocês. Finalmente eu consegui terminar a configuração da parte eletrônica da máquina. Tá? Como vocês estão vendo aqui, esse emaranhado de fios. Já consegui resolver o problema da rumba, agora está só com um extrusor que estava dando erro. Já consegui atualizar o firmware e configurar o sensor touchscreen, já estou conseguindo imprimir através dele, controlar toda a máquina. E um bônus já estou conseguindo utilizar o Wi-Fi, ou seja, consigo utilizar o computador ou até o celular para controlar a máquina através dessa placa. Então, o próximo passo agora eu vou mostrar para vocês aí o que eu fiz para configurar, como que eu fiz o flash e uma demonstração no final. Olá pessoal, antes de falar da demonstração do MKS TFT, eu queria explicar um pequeno detalhe que eu tive que corrigir, que eu estava tendo erro na rumba quando eu tentava colocar somente um extrusor. Tá? Como eu tinha mostrado para vocês, antes aparecia no visor 3 cabeças de impressão. Agora eu modifiquei o Marlin para que apareça uma cabeça de impressão. Basicamente o que eu mexi no firmware foi, onde tem extrusores eu botei um extrusor, e aí quando eu compilava dava erro. Depois disso eu percebi o seguinte, existe um campo chamado Temp Sensor, tá? Que você tem temp 0, 1, 2, 3, 4 e a mesa aquecida. Eu estava colocando o 5, que é o termistor, nos três extrusores, e por isso ele estava me dando erro. Quando eu coloquei só em um e nos outros eu coloquei 0, parou o problema. E aí eu compilei e aí apareceu, como vocês estão vendo na foto aqui, dessa forma. Agora eu vou mostrar para vocês a configuração no MKS. Pois bem pessoal, agora eu vou começar a explicar para vocês como é que se configura essa placa MKS TFT. No meu caso a minha é 32, mas serve também para 28. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui na frente é um manual da placa. Tá? Esse manual ele é composto de essa parte do versionamento. Tá? Aqui no manual ele só está até a versão 3.0. Eu já estou na versão, eu consegui a versão 3.03, tá? Que é uma versão um pouquinho melhor, já com algumas coisas, algumas melhorias. Feito isso, pessoal, eu queria começar a explicar para vocês algumas funcionalidades dessa placa. Primeiro, como todos já sabem, essa placa ela é touchscreen, tá? E colorida. Tá? Segundo, ela tem uma série de outras funcionalidades, como por exemplo, você pode ter um leitor de cartão SD externo, tá? Conectado a ela. Você tem um sensor de filamento, que você pode colocar também nela. Você tem o Wi-Fi, na minha opinião, essa é a melhor das funcionalidades, além do touchscreen. Tá? E essa funcionalidade do Wi-Fi, ela te permite o quê? Ela te permite você controlar a impressora através da nuvem. Ela te permite conectar a impressora através de uma rede, ou ela se transformar num pequeno servidor de pequeno host, né? Ou seja, você conectar diretamente nela através do seu dispositivo. No meu caso, eu liguei na minha rede e eu consigo, tanto pelo celular quanto pelo meu computador, acompanhar o processamento dela e setar comandos, definir temperaturas e assim vai. Além disso, ela tem mais outros 2 sensores que eu acho bastante interessantes, que são opcionais, isso não vem com a placa, tá? Que é um sensor de queda de energia. Então, por exemplo, se cair a energia, ele automaticamente para, só que ele guarda a posição da onde ele parou. Assim que a energia voltar, você pode ligar a impressora novamente e continuar a partir daí. Tá? E o outro também, que é bem interessante, é exatamente você colocar para fazer uma impressão. Assim que ele terminar a impressão, ele se desliga sozinho. Tá? Mas esses dois
assim como o detector de filamento, eles são opcionais. Tá? São pequenos módulozinhos adicionais que você pode colocar na placa e utilizar ela. Assim como o SD externo, assim como o Wi-Fi. No meu caso, eu vou estar utilizando, nessa demonstração, eu vou estar utilizando o Wi-Fi para mostrar para vocês. Feito isso, pessoal, vem a parte da configuração. Na verdade, são na verdade 5 arquivos. Um MKS Wi-Fi BIM, que é o que configura o Wi-Fi. O MKS TFT28, que é a configuração são as informações da placa como tal. E o MKS PIC e MKS Fonte. MKS Fonte são algumas configurações de fonte e de cores que você pode utilizar. Então você pode estar utilizando tela de fundo de diferentes cores, você pode estar utilizando fonte de diferentes cores, você pode estar personalizando ícones, tá, na sua impressora, tá, nessa tela, mas basicamente são esses 5 arquivos. E o MKS Config, que é o que eu vou passar com vocês. Tá? O MKS Config é onde você detalha todas as configurações que vão nessa placa. Tá? Tipo de firmware e por aí vai. Feito isso, pessoal, então agora eu vou começar com as configurações. Primeira parte desse arquivo MKS Config, tá, é qual o tipo de firmware. Você pode utilizar 3 tipos de firmware com essa placa. Marlin, Repetier e Smooth. Eu estou utilizando Marlin, então eu coloquei como 1. O Machine Setting, se essa é uma impressora normal ou é uma impressora Delta. Qual é a taxa de comunicação? Eu estou utilizando 25.000. Qual a língua? Eu estou utilizando inglês. Até aí, muito simples. Próximo é o Extruder Number, que eu posso ter uma extrusora ou 2 extrusoras utilizando esse display. Infelizmente eu não posso utilizar 3 extrusoras. Eu entrei em contato com o fabricante e não consegui, e eles não têm ainda nessa versão. Outro ponto é se a sua impressora ela tem cama aquecida ou não. No meu caso, sim. Próximo passo, você tem o Multilanguage, eu deixo como 1. E o Language Type também eu deixo como 1. Tá? Ou seja, eu posso, pelo próprio display, depois alterar a língua se eu quiser. Depois de definir se eu tenho cama aquecida ou não, eu defino a temperatura máxima, tanto da cabeça de impressão quanto da mesa aquecida. Normalmente eu coloco a mesma temperatura que eu defini no firmware. Tá? No meu caso eu botei 130 graus para a cama aquecida e 270 para a cabeça de impressão. Outra coisa, eu posso durante a impressão dar uma pausa. Então ele te pergunta qual é a posição que você quer que a sua cabeça de impressão vá, para onde você quer que a sua cabeça de impressão vá quando você der uma pausa. Perfeito. Agora vamos para as configurações mais avançadas. Muitas dessas configurações, por enquanto, eu ainda não vou explicar, que é, por exemplo, UPS, que é o que eu falei da queda de energia, ele fica detectando se tem queda de energia ou não, tá? A parte de detecção de energia, tá? O autodesligamento da máquina, por enquanto eu não estou utilizando nada disso, tá? Além disso, ele tem o PB0 e PB1, tá? Isso significa o que? Eu posso ter a possibilidade de usar 2 extrusores em uma cabeça de impressão. Outras informações básicas também que ele utiliza. O Filament Change, que é a mudança de filamento. Tá? Ele me pergunta algumas coisas, por exemplo,
qual a velocidade do motor para carregar o filamento da extrusora, qual a velocidade para tirar o filamento, ou seja, quando eu peço para trocar o filamento, ele muda a cabeça de impressão e puxa o fio. Depois você só troca o fio e depois ele empurra o fio de volta. Tá? E ele faz um pequeno purge. Tá? Qual a temperatura mínima para você poder fazer essa troca de filamento? Eu estou setando como 200 graus. A parte de nivelamento. Eu tenho a possibilidade de fazer nivelamento manual ou eu tenho a possibilidade de fazer nivelamento automático. E esse Conceal Leveling, esse eu não conheço ainda. Então eu estou utilizando o nivelamento manual. Tá? Então, se você estiver utilizando o nivelamento automático, você tem aí alguns comandos para fazer esse nivelamento automático, que é o G29. Tá? No caso do Marlin, no caso do repetieiro, o G32. Quantos pontos de nivelamento eu vou fazer? Eu posso ter 3, 4, 5 pontos. Eu defini o padrão, que é 4. Coordenadas onde serão feitos essas medições de nivelamento. Eu mantive o padrão, depois eu vou fazer um fine tuning disso, tá? Que é o 50-50, 180-50, 180-180, 50-180. Tá? Que é mais ou menos dentro do X e Y, posicionamento disso. A velocidade que eles chamam de viagem, né? Tanto no eixo Z quanto no eixo X e Y. Tá? Normalmente é o mesmo padrão que você usa no Marlin. Agora vem as configurações de Wi-Fi. Configurações de Wi-Fi. Eu defino se é um MKS Wi-Fi TFT ou MKS HLK Wi-Fi. O que isso significa? Tá? Significa se eu vou fazer o Wi-Fi, eu vou conectar através de um Wi-Fi ou se a minha impressora vai ser um host de Wi-Fi. Outra coisa, eu defino se é STA ou AP. STA e AP. O STA é para quando você vai conectar através de uma rede, tá? Seja através de um roteador, seja através da nuvem. E o AP é quando a sua máquina vai ser um host. Você conecta o seu dispositivo celular, computador, diretamente nela. Ela fica sendo um host de Wi-Fi. Tá? Eu vou utilizar o STA porque eu vou utilizar um roteador interno, um roteador meu, e vou conectar meu computador, meu celular através desse roteador na impressora. Então eu defino como STA. Próximo passo é definir o nome da rede, a senha da rede. Tá? Se você vai utilizar o serviço na nuvem, você coloca 1 para ficar enable. No meu caso eu vou colocar 0, que eu não vou utilizar a nuvem. Tá? E você pode também configurar um IP fixo, que foi o que eu fiz. Tá? Eu coloquei um IP fixo, configurei a minha subrede, configurei o meu gateway. Tá? Com isso, basta eu colocar o IP no meu computador, ele já vai entender e já vai conectar a máquina. Feitas essas configurações de Wi-Fi, próximo passo seria a parte de customização. Essa parte de customização eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Mas basicamente o que seria essa parte de customização? Você pode colocar botões adicionais, você pode colocar até 6 botões adicionais e setar parâmetros, ou seja, você pode setar comandos de G-Code para cada um desses botões. Tá? Então isso seria uma configuração um pouco mais avançada que por enquanto eu não vou fazer. E por último, você tem a parte de configuração de cores de fundo, cores de fonte, cores de texto, e por aí vai. Que eu também não vou mexer por enquanto, eu vou deixar o default. Um ponto interessante também, pessoal, que vale a pena comentar antes da gente partir para a configuração,
é o seguinte. Você tem por padrão, você tem 3 modos de exibição. Você tem a exibição clássica, você tem a exibição simples e a exibição retrô. Basicamente, o que você tem que fazer? Dentro do pacote, do zip, você tem o display, você tem 3 pastas, simples, clássica e retrô. Então você vai pegar o arquivinho que está dentro dessa pasta e vai colocar para poder fazer vamos botar assim, o bootload desse arquivo. Maravilha. Então nós temos agora as 2 pastas e os 3 arquivos. Tá? Nós temos as 2 pastas e os 3 arquivos. O que ficaria faltando agora para fazer a placa funcionar? Você vai pegar esses arquivos, você vai colocar isso na raiz de um cartãozinho de memória. Você vai colocar esse cartãozinho de memória dentro da placa, dentro da tua placa, do teu MKS, e vai ligar ele. Automaticamente ele já vai dar um boot e já vai começar a rodar essas configurações, que é o que eu vou mostrar agora para você. Pois bem, pessoal, o primeiro passo aqui agora é o seguinte. Eu já copiei os arquivos para esse cartãozinho de memória. Tá? Vou pegar a minha placa. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um cartão SD. Eu vou colocar esse cartão SD aqui. Perfeito. Próximo passo agora é ligar a máquina. Tá? Assim que eu ligar a máquina, você vai ver nessa tela aqui, ele já vai dar o boot e já vai começar a carregar as informações. Então eu vou ligar aqui para vocês verem. Já deu boot e aqui ele já começa a carregar. Ele já está fazendo o upload. Mais um pouco ele já começa a carregar arquivo por arquivo. Tá? Leva alguns minutos, tá, pessoal, para carregar, mas assim que ele terminar de carregar, ele já aparece a tela. Vocês estão vendo aqui, ó, V300, tá? Embora apareça aí V300, quando a gente terminar de fazer o flash desse firmware, e a gente for lá em configurações, já vai estar aparecendo 3.0.3. Tá? Agora ele já está começando a carregar os arquivos. Isso aí leva alguns minutos. Esses arquivos que vocês estão vendo, BMP, são exatamente as imagens. Tá? Ele transforma cada imagem, acho que num mapa de bits, tá? E depois ele carrega. Agora ele está apagando as fontes e vai começar a carregar as fontes. Agora já está dando boot. Está fazendo o upload do firmware do Wi-Fi. Tá? Existe, como, por exemplo, aquela telinha verde que vocês viram, existe como personalizar aquela telinha. Mas isso aí vai ficar mais para futuro. Por enquanto o objetivo é só fazer a máquina funcionar. Continua atualizando o firmware do Wi-Fi.
Pronto, tá feito, pessoal. Para que vocês possam ver aqui, ó, eu vou carregar aqui, eu vou aqui, ó, em More, perdão, em Settings, About. Vocês olharem aqui, ó, 3.03, tá? E aqui agora já está funcionando toda a máquina. Por exemplo, eu vou ligar o ventilador já está ligado. Agora eu vou desligar o ventilador. Eu vou fazer um move, tá, do eixo Z, que são esses motores aqui, ó. Tá? Vou fazer uma pequena demonstração. Eu vou desligar a gravação, vou ligar novamente, porque eu vou colocar um arquivo G-Code para vocês verem ele já imprimindo. Tá? Outra coisa bastante interessante aqui é o seguinte: em Settings você tem Wi-Fi. Então a tua impressora, ela conecta a sua rede e você pode controlar a impressora através da sua rede. Tá? Vocês podem ver mais detalhes disso no manualzinho que eu vou disponibilizar para vocês. Lá tem inclusive um aplicativo que você pode baixar e controlar a impressora. Pois bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma pequena demonstração da máquina imprimindo. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um pré-aquecimento da cabeça de impressão. Como eu tinha falado até no vídeo passado, eu estou usando dois cartuchos aquecedores ali, um para simular a mesa, o outro para simular o cartucho aquecedor. Então no primeiro eu vou colocar a temperatura a 190 graus, 190 graus, e na cama eu vou colocar 60 graus. Como vocês podem ver, as luzinhas já estão aquecendo, já estão ligadas, significa que está aquecendo. Tá? Se a gente voltar aqui se a gente olhar até aqui, ó, 60 graus, 190 graus, ele está aquecendo. Qual o próximo passo? Eu já tinha feito um home antes, agora eu venho aqui e vou clicar no botão para imprimir. Ele vai me perguntar se eu confirmo essa impressão, tá? E eu vou clicar sim. Então você vê aqui, ó, ele já botou o percentual, ele está aquecendo a mesa ainda, tá? Daqui a pouco ele começa a fazer novamente o home. Eu vou segurar aqui para poder simular, tá? E ele automaticamente ele já vai começar a imprimir. Tá? Eu vou ficar só a postos aqui quando ele começar a mexer os motores para eu poder aqui, ó. Já começou. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho aqui eixo X, eixo Y, eixo Z e a extrusora que fica rodando continuamente. Aqui na máquina, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ele já está me colocando o tempo, a temperatura da cabeça de impressão, a temperatura da mesa aquecida, quantos por cento tem e o ventilador. O ventilador por enquanto está a 0. Tá? Depois ele vai começar, depois que ele imprimir a primeira camada, ele liga o ventilador sozinho. Então, pessoal, isso era o que eu queria mostrar para vocês. A parte elétrica está finalizada, tá? Agora, o próximo passo é montar essa fiarada toda, essa parte eletrônica na máquina. Então, pessoal, se você gostou, dê um like, se inscreva no canal. O próximo vídeo já é a impressora pronta e funcionando, tá? Se eu não tiver mais nenhum contratempo, espero que não. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.